quiser. Pô, a gente nem falou o código do... Verdade, qual que era o código? Qual que era o O código? código era fóssil benzido. Fóssil benzido. Agora você foi longe, viu? Entrou no fóssil, né, novamente, né? Paleontologia. Bom, Paleontologia. é, O cara que mexe com fóssil, então, é o paleontólogo. O arqueólogo Eu faço é o Indiana seguinte, Jones. Exatamente, Indiana Jones e Jurassic Park, é a maneira mais fácil de entender. Tem algumas técnicas que são parecidas. Por exemplo, estratigrafia. Gente, olha só que eu não trabalho, por exemplo, com o período cenozoico, mesozoico, paleozoico. Eu trabalho mais com o período do bronze, idade do ferro, período persa, grego, romano, bizantino e assim quando vai. tinha civilização, né? Exatamente. Da invenção da escrita pra cá é mais a minha praia. Pode da crer. invenção da escrita pra trás, O que veio antes? Ser pastor ou ser arqueólogo? por que parece, foi ser pastor. Foi um lance Não, até né? Na muito verdade, não é legal. muito- foi o que eu imaginei. É, porque olha que interessante. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado, foi em teologia. E ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado em teologia em grego do Novo Testamento, eu fazia faculdade de filosofia. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser aluno do Pondé. Entendi. Lá no Centro Universitário Assunção, e a PUC também era ligada lá. Então eu fazia o doutorado à tarde e a faculdade de manhã, e 2 dias da semana eu voltava para Engenheiro Coelho para dar aula. Aí eu fiz... Aí quando você faz o programa de doutorado, na época da tese, você tem o major e o minor. Você tem uma área de concentração maior e uma menor. A minha maior era grego do Novo Testamento. A menor, eu escolhi arqueologia bíblica, mas por uma única razão. Eu falei, vai ser a minha única oportunidade de conhecer a Terra Santa. Aí eu fui pra lá. Cara, quando eu Legal. cheguei lá, que eu vi a arqueologia, eu me apaixonei tanto pelo negócio. Aí escavei em Shahar Golan. E fiquei muito empolgado com a coisa. Aí comecei a fazer outras escavações, fui escavando, aí fiz um curso pela Universidade Hebraica. Depois eu fiz um pós-doc em arqueologia pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Depois eu fiz o outro doutorado em arqueologia na USP. E foi muito bacana. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, quando eu estava voltando, eu lembro que tem uma frase que os judeus falam muito, que vem desde a época do cativeiro babilônico, Lashana Rabaa ve Yerushalayim, ano que vem Jerusalém. O cara falou, você vai voltar aqui? Eu falei, nunca. Porque voltar lá... Então eu falei, Cara, calma aí. 1998. Ano que vem, Jerusalém, Jerusalém. é aquilo tudo? Lashana, ano, né? Lashana Rabaa, ano que vem, e Yerushalayim, Jerusalém. Né? Estaremos em Jerusalém. Porque os judeus, quando estavam presos no cativeiro, e Jerusalém destruída, a esperança deles é que no próximo ano a Páscoa fosse celebrada em Jerusalém. Entendi. Então criou-se um lema. Eu falei, nunca. Voltar a Jerusalém é como se Armstrong falar que é voltar à Lua. É uma vez só. Mas olha, Deus me abençoou tanto que nesse lance de ir para escavar e ser guia, eu consigo ir, porque embora eu não receba salário por isso, eu tenho a minha passagem da minha esposa garantida. Sim, você pode ir lá aproveitar as Você está experiências entendendo? que Exatamente. você Eu vou para queria. trabalhar. Porque o dia inteiro mostrando sítios arqueológicos e tudo, quando vai para escavar também, a universidade também ajuda nesse sentido e tal. Cara, eu já fui mais de 30 vezes. Da hora. Como que é uma escavação lá? Como é que funciona isso? Bom, Tipo, é igual um filme, tem umas barraquinhas, Tem, e isso uns mesmo. caras assim com as vassourinhas. não, aí você não vai. Eu não sei que filme você tá assistindo, porque filme que eu conheço de arqueologia é múmia andando, é nazista atirando em você, helicóptero, né? Então é assim. É assim, caralho? Cara, Bem mais legal, Bem, né? ou não, né? Corre o risco de vida. literalmente, a arqueologia é uma vida em ruínas. É o seguinte, você primeiro, você tem o sítio arqueológico, depende da grana também, porque Israel tem mais de 30 mil sítios arqueológicos mapeados. Caralho. Mas nem 10% está escavado, porque Israel é um país persona não grata onde ele está ali. Todo mundo é inimigo de Israel, com exceção da Jordânia e do Egito. Agora também tem relações diplomáticas com Bahrein, Arábia Saudita, alguma coisa assim tudo. Mas Israel ali sofre muito, então ele tem que gastar muito dinheiro para a segurança nacional do país. Então os arqueólogos dão aula no período letivo e em julho que escavam. Poucos sítios arqueológicos funcionam fora do período do verão, estou falando verão, hemisfério norte. Então você tem as quadrículas, e como é que você descobre que ali é um sítio arqueológico, por exemplo? Tem várias maneiras. Acidentalmente, a Vênus de Milo, por exemplo, foi encontrada porque o cara estava arando a fazenda dele e encontrou a Vênus de Milo. Sério? Que o Brasil, Jogada? Jogada, porque o Brasil é um país de história muito nova, 1500 para cá. Então qualquer coisa que tem 200 anos, pô, antigão. Israel, Jerusalém foi construída e reconstruída, passou pelos cruzados, pelos mamelucos, pelos persas.
cidade que tem 2.000 anos, 3.000 e tantos anos. Cara, que loucura que a Vênus de Milo tava assim jogada. Ela era uma floresta, assim? Não, tipo? não era floresta, era uma fazenda mesmo. Isso não é anormal. Mas ela tava só parada no meio da fazenda? Não. Tava no chão. O cara foi fazer um buraco ali, soterrado, ele achou. Muitas. Mas quantos anos ela ficou soterrada lá? Isso é muito loucura, Mas fica, né, mano? isso é normal lá. Se você for, eu não sei se você já foi uma vez à Itália, lá no Vaticano. Nunca fui. Tem o Museu do Vaticano. E tem um museu ali cheio de estátuas. Tem a estátua do Laocoonte. Foi encontrada também numa fazenda, assim. Então o pessoal encontra. Às vezes um arquiteto, um engenheiro, está fazendo uma obra, encontrou alguma coisa. No Brasil acontece isso em menor escala. De vez em quando acontece. No Rio de Janeiro, os caras estão encontrar uma coisa lá antiga. Então vem a gente aqui no Brasil chama IPEM, que é o Instituto de História daqui do Brasil. Lá é o IAA, Israel Antiquities Authority. Eles vão, então, mapeiam. Aí você pode ter uma arqueologia de resgate, que, olha, você tem 20 dias para limpar tudo. Uhum. Ou você pode entrar com uma ação com o governo, pedir para mudar aquela plana, uma rodovia, por exemplo, que é muito importante que encontrou ali. Aí faz as quadrículas, escava, depois cobre, volta no verão seguinte e escava. É um trabalho meticuloso. Como que escava isso aí? Tem várias maneiras de escavar. Mas geralmente você faz as quadrículas, então imagina como se fosse um grande tabuleiro de dama. Uhum. Cada um fica dentro da sua quadrícula e vai escavando, não é fazendo buraco não, você vai ter que descer no nível por igual. E vai percebendo a estratigrafia. Porque o que acontece? Vamos supor que aqui... Eu vou bagunçar um pouquinho esse negócio aqui. Fica à vontade. Vamos supor que onde está o livro aqui fosse uma cidade. Tá. Dessa cidade bonitinha, construída, veio a ação do tempo, terremoto, guerra, destruição, abandono, o pessoal abandonou. O pessoal na época não tinha trator para fazer uma terraplenagem como hoje, ou terraplanagem. Aí você vinha construir a cidade por cima. Guerra, tempo, terremoto. Por cima, eles não reformam, eles jogam terra, sobem o nível e constroem por cima. Exatamente. Joga terra, constrói por cima. Isso eu estou falando há 3.000 anos atrás, 3.400 anos atrás. Construiu uma outra cidade. Aconteceu a mesma coisa. Veio ataque, guerra, abandono, botaram fogo e tudo. Veio um outro pessoal, construiu outra cidade. Depois eu arrumo de novo os escudinhos. Não, fica à vontade. O que acontece com o passar do tempo? Você vai formando uma colina de camadas arqueológicas. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais novo. Aí que vem um lance que pouca gente sabe. O grande dilema do arqueólogo é que para descobrir o passado tem que destruir o passado. Vamos supor que essa segunda camada aqui seja do período grego. E aqui em cima eu tenho do período romano. Para eu escavar o grego aqui eu tenho que destruir o romano. Então por isso que você nunca escava tudo. Você deixa uma parte sem escavar. Aí você vê as camadas e você vai montando a estratigrafia. Isso é estratigrafia. É diferente da estratigrafia do cara que mexe com o dinossauro lá, com o Fred Flintstone lá, né? Porque... Ele tem que cavar muito. Hã? Ele tem que cavar muito. Tem que cavar muito. Ô, Fred, vamos fazer agora uma escavação, Fred. Calma, Nanico. Sabe quantas coisas que eu gostava também? Era imitar desenho animado, né? Então, o que acontece? Nesse processo aí, o camarada vai mexer com paleozoico, cenozoico, é ver o osso do dinossauro ou não. É construção humana. Então, pela cerâmica local, carbono 14, que você usa no material orgânico, você vai datando os estratos, e fala, isso aqui é um período tal, isso aqui é o período X, o tipo de cerâmica, e vai escavando, pegando as peças, leva para o museu e vamos recontando a história, uma história em fragmento. Entendeu? O passado da humanidade é um quebra-cabeça de 10.000 peças, 9.500 foram para o Beleléu. Pode crer. E é fácil, tipo, quando você começa uma escavação, é certeza que você vai encontrar algo muito relevante historicamente, ou tem muitas escavações onde não se encontra nada? Não, às vezes não encontra nada. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma escavação na Jordânia chamada Tel Rishban. Tal Rishban, Tel em hebraico, Tal em árabe. E essa escavação, ela até uma universidade adventista, é uma das seniors ali, que é a Andrews, lá dos Estados Unidos, que eu tinha que escavar. Eles já estavam escavando lá desde os anos 50. Eles estavam, por isso chamava Tal Rishban, porque eles estavam com a esperança de encontrar ali a cidade de Heshbon, mencionada na Bíblia. Entendi. Desde os anos 50 escavando. Caralho. E com dinheiro assim, contadinho na mão. A igreja adventista patrocinava através da Andrews University, o governo da Jordânia, algumas pessoas que têm grana às vezes ajudam. Quando chegou no período persa, agora vocês já sabem pelas camadas, sim, não tinha mais nada para baixo. Então aquela cidade que estavam escavando desde os anos 50, achando que era Tal Rishbon, não tinha porra nenhuma. não era.
Será que escavarem mais pra baixo? Foram, eu acho? mas aí tem uns aparelhos que usa, tipo um GPS, que você Entendi. sabe a profundidade, não tem mais nada construído. Então acontece. Entendi. Aquela cidade não sabemos qual é, mas a Rishban da Bíblia não era. Teve um grupo de pessoas que gastaram a vida inteira pra achar essa porra e não acharam, mano. É.